E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Escola Online, nós vamos resolver os nossos pets. Esse aqui é o PET 1, semana 1, volume 1. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de passar na nossa plataforma, ir no nosso canal do YouTube, se inscrever, ir no Instagram, se inscrever, e no nosso podcast, escutar as aulas, está sensacional, você não pode perder. Muito legal, show de bola. Eu sou Moraes, sou seu professor de física e eu sou do Escola Online. Vamos nessa? Solta a vinheta aí, DJ! E ele começa com o assunto de ondulatória. Ele começa exatamente com a ideia de você recapitular alguns conceitos a respeito de ondas. Então, a primeira coisa é você imaginar que quando você tem um meio extremamente tranquilo, calmo, e você dá um peteleco naquela região, você produz uma perturbação que a gente chama de pulso. Se por um acaso a fonte que produz esse pulso começar a produzir pulsos sempre constantes com as mesmas características, você vai estar produzindo o que a gente chama de uma onda. Então, uma onda é um fenômeno periódico que pode ser representado pelas características de uma onda que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, nós vamos classificar a onda em dois grandes grupamentos, com relação ao meio de propagação e com relação à direção da oscilação. Então, quando você tiver que classificar uma onda com relação ao meio de propagação, ela pode ser dividida em onda mecânica ou onda eletromagnética. Quando você falar que você tem uma onda mecânica, significa dizer que ele está se propagando em um determinado meio físico. O que é o meio físico? Ou esse meio é sólido, ou ele é líquido, ou ele é gasoso. Então, toda onda mecânica precisa de um meio para se propagar, senão não vai rolar. Onda eletromagnética se propaga em todos os meios e inclusive no vácuo. E aí, lógico, você de repente está assistindo um filme muito bacana, um Guerra nas Estrelas, um Jornada nas Estrelas, nada tendencioso da minha parte. E daí, de repente, tem uma explosão e o diretor do filme coloca lá o som da explosão no vácuo. Mas que beleza! Aquele negócio todo. Você já sabe que fisicamente você não conseguiria escutar o som de uma explosão no vácuo. Afinal de contas, som é uma onda mecânica e necessita de um meio de propagação. Luz é uma onda eletromagnética e não precisa de um meio de propagação. Tranquilo? Outra classificação que você pode ter com relação à onda é com relação à direção da oscilação. Quando você tem uma onda que a gente chama de uma onda transversal, é aquela que oscila perpendicularmente à direção da propagação. É aquela que você encontra numa corda de um violão. A onda eletromagnética também se propaga dessa maneira. Você tem a direção da propagação e os campos elétrico e magnético ficam perpendiculares a essa direção. Você tem a onda que a gente chama de onda longitudinal, que é o caso da onda sonora. O que é uma onda longitudinal? É aquela que oscila na direção da propagação. Como assim? Imagine que você tem uma mola do tipo Slink, né? Quem conhece o Slink, Toy Story, sabe o que eu estou falando. É essa molinha aqui. Então, à medida que você produz o pulso, ele oscila numa direção e também se propaga na mesma direção. Ou seja, ela comprime, distende, comprime e distende, comprime e distende. Características de uma onda. Toda onda tem algumas características que a definem, que podem, inclusive, até ajudar a prever o comportamento da onda durante algum intervalo de tempo. Toda onda tem amplitude, e a amplitude vai estar sempre associado à intensidade. Então, quando você fala a respeito de um som forte ou fraco, a gente sempre está falando dessa grandeza que a gente chama de amplitude. Toda onda tem
comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância entre dois fenômenos consecutivos, ou se você preferir, duas cristas ou dois vales na sua representação. Toda onda tem o que a gente chama de período, que é o tempo necessário para um fenômeno completo ou uma oscilação completa. E você tem o que a gente chama de frequência. Frequência informa o número de vezes que ocorreu um fenômeno ou uma oscilação por um intervalo de tempo. Vale a pena a gente falar a respeito de um exemplo que você vai, de repente, utilizar várias e várias vezes. Imagine que você bata na porta 20 vezes a cada 1 segundo. Rapidão, né? Qual é a frequência com que você bateu? 20 é o número de batidas que você deu, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. 20 dividido por 1 vai te dar 20. 20 sobre segundo. E 20 sobre segundo fica muito feio. E aí, a gente poderia escrever 20 vezes segundo a menos 1. Também ficaria muito feia essa unidade. Aí, foi resolvido batizar a unidade segundo a menos 1 com o nome de Hertz, né, em homenagem a esse grande físico que deu o nome da unidade da frequência. Então, quando você falar a respeito de frequência, ela sempre será dada em que mesmo? Em Hertz. Bom, a nossa atividade 1 começa da seguinte maneira. André, conversando sobre ciências com seu amigo Paulo, diz que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas, pois à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com as ondas. Explique por que essa afirmação não é correta. Basicamente, porque onda não transporta matéria, ele só transporta energia. Seria muito fácil, imagina as grandes navegações, você coloca uma caravela, né, no porto, e de repente a caravela vai aparecer aqui nas costas do Brasil. Uai, não, tem que ter um vento para poder empurrar. Por quê? À medida que a onda passa, o elemento que está sobre a onda apenas oscila para cima e para baixo. Ele pode ir um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas ele não ganha deslocamento horizontal, esse lateral, para poder cruzar os mares e de repente chegar a algum lugar. Então lembre-se disso. Onda transporta energia, mas não transporta matéria. Na atividade 2, ele fala o seguinte: qual a condição para que uma onda seja classificada como onda mecânica? Bom, para uma onda ser classificada como mecânica, ela necessita de um meio físico para a propagação. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. E qual a condição para que uma onda seja classificada como eletromagnética? Para uma onda ser considerada como eletromagnética, ela deve se propagar em todos os meios físicos, sólido, líquido ou gasoso, e ainda por cima no vácuo. Chique essa tal de onda eletromagnética. Ela é autossustentável, não precisa de um meio para poder se propagar. Atividade 3. Ele pede para você dar um exemplo de onda mecânica. Ao falar na produção do som, você tem a onda sonora. Ela necessita de um meio de propagação. Um pulso de uma corda de violão também é uma excelente dica. Você dedilha a corda, você produz um pulso sobre a corda, que é um meio físico sólido, e ele se propaga por toda a sua extensão. E um exemplo de onda eletromagnética. A luz. Seja a luz visível ou não visível, porque afinal de contas é bom te lembrar que luz é qualquer onda eletromagnética. Aquela que se encaixa do vermelho ao violeta é a que nós chamamos de onda visível. Raio-X, raios gama que você não consegue ver, onda, micro-ondas, ondas de rádio, também é considerado como luz. Legal? Defina e dê exemplos de ondas longitudinais. Onda longitudinal é toda onda que oscila na mesma direção da propagação da onda. As ondas que nós falamos, dependendo da direção do pulso na mola, são ondas longitudinais. Mas o exemplo mais clássico é a onda sonora, aquela que a gente emite. E um exemplo de onda transversal são aquelas que têm oscilação perpendicular à direção de propagação da onda, ou seja, a onda se propaga e ela oscila perpendicularmente. Bom exemplo, você tem de ondas eletromagnéticas e você também tem ondas numa corda de violão, que também seria um bom exemplo. Na atividade 5, responda qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas. A gente dá o nome de comprimento de onda.
E na letra B, uma fonte de ondas produz 40 ondas a cada segundo, ou seja, nessa grandeza podemos chamar de 40 Hz. Qual é o nome dessa grandeza? Nós vimos na aula que o nome dessa grandeza que você tem, a gente chama de que é mesmo? Frequência. E na letra C, uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda se ela passar a se propagar na água? Toda e qualquer onda que ao mudar de meio tem variação de velocidade, nós dizemos que a onda está associada a um fenômeno chamado de refração. No caso da onda sonora, ao mudar do ar para a água, ela ganha velocidade. Uma questão de curiosidade, a gente lembra que o som é uma onda que ela é longitudinal. Ela vai vibrando molécula a molécula e transmitindo essa energia. Se as moléculas estiverem mais próximas, maior será a rapidez com que esse pulso, esse som irá se propagar. Na água, tem uma distância, por exemplo, nos sólidos uma distância menor, então quer dizer que à medida que você vai indo para o meio com uma densidade cada vez maior, a velocidade do som também vai aumentando. Coloquei também uma tabelinha para você comparar. Olha a velocidade do ar, né, a velocidade do som no ar, 343 metros por segundo, na água 1.482, no aço 5.960. Por isso que você de vez em quando vê num desenho ou num filme o índio com o ouvido no trilho do trem para escutar se o trem está se aproximando, mesmo que ele não tenha visto o trem. Legal? Beleza. Não esqueça de deixar o seu like no final do vídeo, curtir e comentar com seus colegas. Tranquilão? Esse é a Escola Online, esse é o PET, sou o seu professor Moraes, seu professor de Física.